Olá, aluno, bem-vindo à aula 13. Então vamos lá, seguindo a nossa 12ª aula, né, que era sobre rotinas e horários, como a gente usa isso usando o present simple, né, o do, does, etc. Vou fazer uma revisão bem rápida, hoje é uma aula bem rápida, né? Vou fazer uma pequena revisão e aí a gente vai praticar um pouquinho disso aí, tá bom? Além disso, vou adicionar algumas pequenas informações. Então vamos primeiro revisar, né? Então, a gente tem ali nosso previous vocabulary, que são o nosso vocabulário prévio, né, que a gente usou na última aula. Então a gente tem os cycles, day and night, e a gente tem in order, dawn, morning, afternoon, dusk, evening, late evening, e você pode adicionar nights aqui, apesar de night compreender uma coisa um pouco maior. Depois tem as actions verbs, né? Eu deixei como actions porque alguns são verbs com complementos, né? Tipo wake up, get up. O verbo em si é to wait, to get. Então, por isso que eu deixei actions. Então são as ações, ok? Então a gente tem wake up, get up, que é acordar e levantar. Take or have a shower, tomar banho. Pode ser bath também, se for banho numa banheira. Brush your hair, né? Você pegar o seu cabelinho e escová-lo. Pode ser brush your teeth também. Have or eat breakfast, lunch, dinner. Enfim, tem todas essas ações aí, que são as coisas que a gente faz na nossa rotina. A nossa key language é o present simple. Então eu deixei separadinho ali. I, you, we, they. A gente usa do e don't. Lembrando que o do na afirmativa é opcional. Então a gente não precisa colocar ele. E o he, she, it, a gente usa does, doesn't. Mesma coisa, does na afirmativa é opcional. Mas se a gente não coloca o does na afirmativa, a gente tem que colocar no verbo. Então, por exemplo, se for wake up, wakes up. He wakes up at 7. Get up, he gets up at 9. Por aí vai. Tá bom? Então, para o nosso practice time, eu deixei duas anotações aqui que são importantes. Quando a gente vai colocar esses S's no verbo da terceira pessoa, he wakes up, she gets up, dependendo do verbo, você vai ver que não dá para colocar um S na frente. Por exemplo, a gente coloca ES na frente. Então, we add ES if they end in, se o verbo acaba em S, X, etc. Um exemplo aí é o watch. Se você colocar um S na frente do watch, então tenta falar isso, ó, watch. Um som engole o outro, watch. E o que a gente tem que fazer é colocar o ES e adicionar um sonzinho no final, ó, watches. Como se a gente estivesse falando watches, is. Tá bom? Mesma coisa pro go. Goes. Fica muito engolido, né? E é por isso que o do, aqui de cima, ó, o do vira don't, depois vira does e doesn't. O ES aqui é porque eu não consigo colocar o S sozinho na frente do O. Senão o do ia virar dos. Muito feio, né? Doesn't, imagina? Então, dependendo da pronúncia, você vai ver que tem gente que fala doesn't, tá? Mas é por isso que a gente coloca ES, para virar does. Tá bom? Isso vale pro go, então, que vai virar goes. She goes. Tá bom? Então, there she goes. Lá vai ela, né? There he goes. Lá vai ele. É isso aí. E a gente troca para IES se tiver Y no final. Então, aqui tem um Y. E antes do Y tem que ter consoante. É bem específico, mas é isso aí mesmo. Por exemplo, né? O study, a gente tem uma consoante Y. Studies. Fly, consoante Y. Flies. Mas se tiver vogal, ó, tipo play, plays. Não precisa trocar esse I aí. Imagina se a gente escrevesse isso aqui, né? Ó. Ia parecer que tá falando plays. Então você vê que a pronúncia não encaixa, né? Por isso que a gente acaba não usando, tá bom? Então, ó, pro nosso practice time, o que eu vou dizer pra gente fazer é o seguinte, ó.
A gente vai pensar nas rotinas das pessoas que estão à nossa volta. Por exemplo, my brother, que é meu irmão. Deixa eu mudar a opacidade aqui. My brother. Ei, você já está inscrito? Aperta o botão de inscrição. Goes to work at 7 ou at 8. Beleza? Ok? Por que eu coloquei ES aqui? Hein? Por que esse S está aí? Me responda imediatamente. Vamos lá, vamos entender. O my brother, então se eu separar ele aqui, ó, é a mesma coisa que eu falar ele, né? He. E he é a terceira pessoa. Então, em vez de colocar he does go to work, eu posso tirar esse does daqui e colocar he goes. Tá bom? E se fosse negativo, o meu irmão não vai para o trabalho às 7. Como ficaria? My brother, negativo de doesn't go to work at 7. Alright. Por que eu não coloquei o... Por que eu não coloquei o go como goes? O que fez eu não pôr S aqui? Me diga imediatamente. É o seguinte, ó, o S já está aqui, né? Quando a gente tem um auxiliar indicando, não precisa repetir, né? É tipo palavras que são já negativas, tipo nothing. Eu não falo I don't nothing. I don't want nothing. Porque negativo e negativo. Tem duas coisas indicando a mesma coisa. Então a gente não precisa disso em inglês. A gente indica uma vez só e a vida segue. I want nothing estaria certo. I don't want anything também estaria certo. Positivo, negativo, negativo, positivo. Tá bom? Mas negativo, negativo não, porque aí você está repetindo uma coisa. Aqui, mesma coisa. Se eu falasse my brother doesn't go, terceira pessoa. Então, não. Usa uma vez só. My brother goes ou my brother doesn't go. Tá bom? E se eu fosse perguntar para alguém aqui se o irmão, sei lá, o seu irmão vai para o trabalho às 7? Como que eu começo a pergunta? Com o quê? Auxiliar, né? Auxiliar do ou does nesse caso? Does. Does your brother go to work at 7? Entendeu como funciona essa prática? Então é bem simples. O que a gente faz é, a gente pega um sistema, pega o dia a dia mesmo, pensa no seu irmão, no seu pai, no seu tio, no seu primo, e tenta descrever algumas coisas que eles fazem. Por exemplo, eu posso falar assim, ó. My cousin generally works. Geralmente trabalha from 7 to... Vamos pôr AM, PM para deixar mais claro. From 7 AM to... Não, 11 é too much, né? To 5 PM. Então esse é um escopo de horário até que normal, né? My cousin generally works from 7 AM to 5 PM. Então ele trabalha geralmente das 7 da manhã às 5 da tarde. Ok? What about your cousin? Or what about you? E assim que a gente cria essa prática, né? Como que a gente realmente aprende? Fazendo isso aí. Cria esses pequenos sistemas de perguntas e respostas. E aí você cria um objetivo para você alcançar, né? Eu preciso responder isso aí. Eu preciso explicar isso aqui. E por aí vai. Tá bom? Então, what about you? Aí você fala assim... Eu geralmente acordo às 6. Wake up at 6. Geralmente, no inglês, a gente pode também falar usually. Usualmente, né? Normalmente. I usually wake up at 6. Then, então, I have breakfast. At 7.
and go to work after I finish it. Esse é um exemplo, tá bom? Esse é um exemplo da minha rotina matinal, né? Ó. Geralmente eu acordo às 6, então eu tenho o café da manhã às 7 e vou para o trabalho depois que termino o café da manhã, tá bom? Posso colocar after finish my breakfast? Posso, mas aí tá repetindo breakfast. Pode usar o it no lugar, né? Tá bom? Alright. Vamos por I arrive, para ficar mais formoso. I arrive at work. Eu chego no trabalho at 8. Eu chego no trabalho umas 8. Vamos por around, ou about. At about 8 a.m. Mais ou menos às 8 da manhã. Ok? I have a lunch break at noon. Que são 12 p.m., né? Ok? Deu para entender? Alright. O que a gente pode fazer então? Usar esse sisteminha aqui, e eu recomendo a gente sempre fazer papel e caneta, tá? Eu faço aqui no PC porque é muito mais fácil de gravar, na verdade. Mas às vezes em aula, principalmente aula presencial, eu costumo escrever mesmo e mostrar para o aluno escrito na mão. Para criar essa prática de escrever na mão mesmo, que é bem melhor. Nossa memória funciona com o nosso sinestésico, né, que é o movimento. Então, quando você se movimenta para fazer algo, sua memória funciona um pouquinho melhor, tá bom? Alright. Então, o que a gente vai fazer? Pega esse modelo aqui e tenta usar essa cacetada de palavras aí que a gente tem aí em cima, e você vai ver que vai melhorar pra caramba o funcionamento dessas coisas aí. Tenta criar mesmo, explicar a sua rotina, o que você faz. Sempre que você não souber uma palavra, pesquisa, né? Por exemplo, aqui eu adicionei umas palavras tipo generally, what about you, que a gente viu lá no começo. Acho que primeira ou segunda aula eu falo do what about you. Then, que é e depois, ou então. Depois eu coloco aqui, que mais? Lunch break. Esse tipo de coisa é coisa que a gente pode pesquisar, né? Eu falo assim, eu tenho minha pausa para o almoço. Putz, como é que é pausa para o almoço? Joga no Google. Fácil assim. Joga no Google lá e provavelmente vai te dar uma definição certinho. Para começo, né? Para quem está começando, vai nessa aí mesmo. Traduz e boa. Quando você está chegando no intermediário, avançado, a minha recomendação é, em vez de você só traduzir, traduz, aí você vai ter o lunch break. Depois você vai em definition. Lunch break definition. O que define um lunch break? E aí você consegue pegar na definição se aquilo realmente representa uma pausa de almoço. Tá bom? Porque às vezes a tradução é a mesma, mas a definição não. Vou te dar um exemplo. A palavra blouse em inglês, que se escreve assim, ó. Vou colocar aqui só para vocês verem. Blouse. Blouse se traduz para blusa. Mas blusa em português pode ser 200 mil coisas, né? Principalmente aqui no Brasil. Tipo, eu só tinha que falar brusinha. Ela vai falar assim, nossa, que brusinha linda. Pode ser 200 coisas, a tal da brusinha. Em inglês, blouse é uma coisa um pouco mais específica. A tradução é blusa mesmo. Mas será que é a nossa blusa? Aí você vai lá e pesquisa a definição de uma blouse. Aí você vai ver que às vezes vai variar um pouquinho, tá bom? Então é isso aí. Thank you very much. E vejo você na próxima. Bye bye. Nós juntamos todas essas palavras de maneiras que permitem aos outros não apenas entender nosso propósito, mas vislumbrar nossos sentimentos mais íntimos. Dessa forma, nós estimulamos as mais diversas paixões, afirmamos ou negamos decisões morais e incitamos uma multidão à ação coletiva.